Senhor Deus, mais uma vez me chego a Ti. Senhor, me sinto às vezes que estou incomodando demais, mas não tem outra pessoa para me pedir, Senhor, principalmente neste trabalho que eu me propus a realizar, que é divulgar o Teu Evangelho, esclarecendo, Senhor, alguns segredos concerca a Tua Palavra, fazendo, Senhor, alguns comparativos, como o de hoje, que é da Tua Palavra com a água, ou a água com a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, só que o Senhor possa estar completando aquilo que falta da nossa parte. No nome do Senhor Jesus. Amém. As águas que descem do alto, cristalina, o sereno que cai nas folhas, o sol ilumina. É igual à vida do servo que o Espírito Santo ensina para viver eternamente na presença divina. As belezas do mundo já não é pura vaidade. O pecado consome o homem e a santidade. A igreja está batalhando contra a potestade, porque deseja lhe ver lá na bela cidade. A vida do homem é como uma flor que murcha e cai com a intensidade do calor. Você deve conhecer o que é o amor do Filho de Deus sem dever. Sofreu tanta dor. As belezas do mundo já não mais me atrai. E o coração que era de pedra, hoje é de carne. Já não tenho tristezas, nem amargura, porque vai viver eternamente na presença do Pai. A vida do homem é como uma flor
que murcha e cai com a intensidade do calor. Você deve conhecer o que é o amor do Filho de Deus sem dever. Sofreu tanta dor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos estar começando Êxodo 23, versículo 25, diz o seguinte: E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Então, para dar início a este assunto desta tarde de hoje, que é falar do comparativo que tem da palavra de Deus com a água, ou a água com a palavra de Deus, é algo que nós não pegamos todos os versículos que fala em água dentro da palavra de Deus, mas são muita coisa, dando com vários sentidos. Mas hoje o que nós queremos fazer é simplesmente um comparativo da água com a palavra de Deus. Assim como a água dessedenta a nossa sede de nossos corpos, também limpa as impurezas que apanhamos a cada dia, e esse mesmo sentido tem a palavra de Deus na nossa alma. Ela dessedenta a sede da alma, como também limpa nossas almas de todas as impurezas que este mundo nos oferece. E este versículo de Êxodo 23, é o capítulo 23 de Êxodo, versículo 25, que o Senhor fazendo aqui, nós entendemos uma promessa: e servireis ao Senhor vosso Deus. Então, a primeira chamada aqui desta palavra é fazendo um convite para estar sendo dependente de Deus, no sentido aqui de o servir, porque nós não temos muito a fazer em servir o Senhor, porque nós não temos capacidade para isto, mas nós nos esforçamos, assim como o próprio Jesus disse que o reino dos céus é angariado por esforço, nós precisamos esforçar. E Ele abençoará o vosso pão, quer dizer, o nosso pão e a nossa água, quer dizer, a vossa água. E tirarei do meio de ti as enfermidades. Porque o Senhor é aquele que nos compensa quando nós estamos nos esforçando para agradá-lo, e Ele faz isso. E algo que me chamou a atenção é, por exemplo, da grande necessidade que os nossos corpos físicos têm da água. Por exemplo, a maior parte do nosso corpo é líquido, é água. Assim também, a grande porção de água em toda o globo terrestre, não estamos falando só da água doce, mas sim de toda a água que compõe no planeta,
nos mares e tudo mais. E isto é algo que nos chama a atenção. E quando, por exemplo, a água serve até para tratamento da nossa saúde. Por exemplo, quem quebra o seu jejum, faz o seu de jejum com água, ele tem um grande benefício no seu corpo físico, assim como também o grande benefício da palavra de Deus na nossa alma. E agora vamos para Isaías 3, verso 1, diz assim: porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento do pão e toda a sede da água. Então, era algo que o povo de Israel usava, um bordão. E o Senhor, através do profeta Isaías, ele diz que tiraria, porque é um assunto que não é para ser banalizado no meio dos homens. E Isaías, ainda 11, 9, diz o seguinte: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como a água cobre o mar. E esse mesmo versículo, este mesmo assunto, ele é repetido em Hebreus 2,14, que diz o seguinte, vamos repetir: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha vamos repetir: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como a água cobre o mar. O que o profeta Isaías estava dizendo com isto? Que a palavra do Senhor seria como a vista do homem enxerga a água, como nós falamos, uma grande porcentagem de água no planeta, e é necessário isto. Da mesma forma, o conhecimento de Deus se tornaria. E esse conhecimento da palavra de Deus, do poder de Deus, ele é divulgado por quem confia nele, quem dá espaço no coração para, assim, divulgar estes conhecimentos. Ele é como a água. Então, o Senhor aí vê que é algo necessário para o ser humano ter o conhecimento da existência de Deus e da grande misericórdia de Deus, do juízo de Deus. Isto nós podemos ver que é pelo a grande soberania de Deus e pelo também o amor de Deus para com aqueles que assim a obedecem. E Jeremias 2,13 diz assim: porque o meu povo fez duas maldades a mim. Me deixaram o manancial da água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Aqui nós já vemos uma desobediência do homem em nós
comparamos esta profecia de Jeremias, o que está acontecendo hoje em dia. O homem, no lugar da água viva, da água que salta para a vida eterna, e daqui a pouco nós vamos deparar com isso, o próprio Jesus, em 2 ocasiões, falando com 2 pessoas diferentes, ali com Nicodemos e também aquela mulher samaritana. Nós vamos ver esta mesma afirmação do próprio Jesus falando nessas 2 ocasiões diferentes, por 2 pessoas diferentes, e afirmando a mesma coisa que nós entendemos aqui neste capítulo 2, versículo 13 de Jeremias. Porque o meu povo fez 2 maldades. Primeira foi desprezar a palavra de Deus, em desobedecer a palavra de Deus e deixar, quando eles param de obedecer, eles estão abandonando o Senhor para servir outros deuses e deixar o manancial de água viva, das águas vivas que salta para a vida eterna, assim como o próprio Jesus proferiu. Jeremias já estava anunciando há quanto tempo antes do próprio Filho de Deus anunciar aqui para nós. E Deus considera isto como uma maldade do homem para com ele. E essas cisternas rotas aqui, aquilo que deixa as águas vivas se escaparem, cisternas que não retêm águas, é porque a palavra da verdade não é retida no coração do homem. E com isto eles começam a colocar águas amargas no lugar, águas que não descedentam a sede, águas que não purificam ninguém. Então o Senhor, através de Jeremias, ele chama atenção para isto. E agora o próprio Jesus falando, em João 3, verso 5, diz assim: Jesus respondendo, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Foi até uma conversa que Nicodemos sai para conversar com Jesus, ali com medo de ferir a sociedade que ele vivia, que era contra os feitos de Jesus. Ele era até alguém que admirava, mas tinha receio de fazer isso publicamente para não ser mal visto na sociedade maligna que ele vivia. E Jesus fala com ele que precisava nascer de novo, e ele não conseguiu entender este assunto. Ele fala: mas como pode eu já, um homem feito, um homem velho, já entrar no ventre da mãe e renascer outra vez? Ele falou: não, tem que nascer da água e do Espírito. Quer dizer, da palavra de Deus, aquilo que limpa, que descedenta a sede da alma e que limpa o coração do homem, todo o sentimento do homem. Então Jesus estava falando disto. E ainda em João 4, 10, Jesus respondendo àquela mulher samaritana. Ele chega ali, fica enquanto os seus discípulos vão comprar alimentos, e chega aquela mulher para tirar água num poço muito conhecido em Israel, era um poço de Jacó. E ele pede água àquela mulher, e ela se admirou, porque ela sendo samaritana e ele judeu, o samaritano não se dava bem com os judeus, e ele pede de beber ela admira. E Jesus fala isto para ela. E Jesus respondendo disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz dá-me de beber, tu lhe pediria,
e eu lhe daria água viva. Que era aquela água que salta para a vida eterna. E aí, além de tudo, nunca mais teria sede. E ela também não conseguiu entender. Ela admirou no versículo seguinte, dizendo que, no verso 11, e disse-lhe a mulher, Senhor, e disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. E ele ali dá a explicação, mostra para ela toda sua linha de pecado que ela praticava. E isto contou ali a vida dela e ela volta anunciando aquele que conhecia os segredos da sua vida, aquele que poderia lhe dar a vida eterna de volta. E através daquela mulher, a palavra de Deus também foi divulgada. Ali os seus parentes, os teus conhecidos. E interessante que este versículo 11 do capítulo 4 de João, quando trava aquela mulher a conversa com Jesus, ela pôde provar desta água, que é exatamente a mesma água que ele tinha falado para Nicodemo que precisava nascer de novo da água e do Espírito, quer dizer, da palavra de Deus e a purificação do Espírito Santo, que é só quem nos convence de todo pecado. E Apocalipse 22, 17, o Senhor faz convite para quem quiser, quem tiver sede, para tomar de graça da água da vida. Então é ele confirmando que assim como o nosso corpo físico necessita tanto de água, que até faz bem para melhorar a circulação do nosso sangue, de fazer as células do corpo humano a funcionar melhor, a alma também precisa desta água da vida, que é a palavra de Deus. Esta água que salta para a vida eterna, assim como ele falou para aquela mulher samaritana, nós precisamos de fazer esta reflexão dentro de nós a cada momento. Como eu estou usando da água física para hidratar e limpar o meu corpo? E como eu estou usando da água da vida que me faz saltar para a vida eterna? Nós precisamos estar analisando isto a cada momento. E vamos nos refletir, começar a fazer esse comparativo, como o nosso corpo físico precisa da água, a nossa alma precisa da água da vida, que é a palavra de Deus, esta palavra que limpa o nosso interior. E com isto nós vamos galgando a nossa caminhada de passo em passo até chegar aquele grande dia que nós, como Igreja de Cristo, nós aguardamos. Estamos esperando e fazendo uma súplica ao Senhor para que não demore. Porque pelos sinais cumpridos, já estamos observando que não falta muito tempo mais.
Então, com isso, nós vamos encerrando, glorificando o nome do Senhor, por nos esclarecer segredos tão simples e tão necessários nas nossas vidas. É só meditar. Poxa, eu não consigo viver sem água. A minha alma não consegue viver sem a palavra de Deus. Senhor Deus, nós glorificamos a Ti, nós Te bendizemos pela Tua grandeza, pelos segredos que tem nos revelado a cada dia. E faça com que, Senhor, Teus servos escolhidos, eles parem de tomar desta água contaminada que hoje são cavadas nas cisternas, que é comparado àquilo que o homem tem trazido sem a direção de Deus, por direção própria. Nos faça, Senhor, enxergar, não deixa-nos sermos enganados e nos ajuda a ajudar alguém nesse sentido. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.